O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, sentando-se Jesus à mesa com seus discípulos, perturbou-se interiormente e disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me entregar. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava à mesa, recostado ao peito de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal e disse: Pergunta-lhe de quem é que ele fala. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Quem é, Senhor? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado que vou molhar. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, depois de engolir o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe então Jesus: O que tens a fazer, Judas? Faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas era quem tinha a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe tinha dito: Vai comprar o que necessitamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo, pois, tomado o bocado, Judas saiu imediatamente, e era noite. Depois dele sair, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o há de glorificar em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Filhinhos, ainda estou um pouco convosco. Buscar-me-eis, e como disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. Disse-lhe Simão Pedro: Para onde vais, Senhor? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes seguir-me agora, seguir-me-ás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha vida. Respondeu Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, não cantará o galo sem que me negues por 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, queridos internautas, queridos radioouvintes que estão também sintonizados conosco pelas ondas da Rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus. Estamos na Terça-feira Santa e a figura de hoje, juntamente com a ação, é de Judas. Primeiramente, não podemos esquecer, como a primeira leitura nos ensinou, as consequências para todos aqueles que fazem a vontade do Senhor.
quem faz a vontade do Senhor, quem age com a justiça do Senhor e vive de acordo com seus ensinamentos, com a sua vontade, ele sempre faz justiça a todos os que nele confiam. E a justiça que ele faz para conosco é sempre uma justiça verdadeira, não uma justiça que oprime, que destrói, mas uma justiça tão justa que faz com que cada um de nós nunca desanimemos, nunca esmoreçamos, nunca deixemos de lado a nossa vontade de caminhar com o Senhor. A figura de Judas é a figura da traição, é a figura do mal, é a figura da desunião, é a figura da maldade, do fingimento, da hipocrisia. A imagem, a figura de Judas é realmente diabólica, como diz no Evangelho, o demônio entrou nele. Fazer o mal é tão desagradável. Conviver com os outros, mas com fingimento, dói muito. É muito triste. Jesus sabia de tudo que iria acontecer com ele. Jesus sabia das atitudes de Judas. O que tens a fazer, Judas? Faze-o depressa. Mas os outros não sabiam. No meio nosso não deve ter ninguém que esteja planejando algo errado. Ainda mais Judas, um homem que está com o dinheiro do grupo. E foi por causa de dinheiro que ele tomou aquela atitude. O coração do ser humano, não podemos dizer que é um coração bom. Ele é um coração insensível. O coração do ser humano é um coração, é o lugar onde nem sempre reinam as coisas boas. Um envolvimento de sensibilidade. O coração do homem deveria ser, como nós dizemos sempre naquela jaculatória, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas nós não agimos assim. Nós temos raiva, nós temos espírito de vingança, nós temos espírito de perseguição, nós temos espírito de ensinar a outros a não confiarem no outro. Nós somos capazes de matar a felicidade do outro, a alegria do outro, por causa de inveja, por causa também de ciúmes. Nós muitas vezes nos incorporamos em Judas. Porque se nós fôssemos bons na verdade, claro que todos nós temos qualidades, temos defeitos, nós não agiríamos muitas vezes com tanta maldade para com o outro. A gente alimenta em nós, maquina dentro de nós, organiza dentro de nós como pegar a presa, como atrapalhar o outro, como perseguir o outro, como deturpar a fala do outro, o conselho do outro, a orientação do outro, às vezes dentro das nossas próprias casas, às vezes no relacionamento com os nossos colegas de trabalho, às vezes no relacionamento com as pessoas com as quais convivemos, com os nossos vizinhos. Como que isso acontece em nossa vida? Como que isso acontece no nosso dia a dia? E como dói uma traição? Como deve ter doído o coração de Jesus quando
percebeu, quando viu que no meio daqueles que ele escolhera, havia um falso, havia um hipócrita, havia um fingido, havia um espírito maligno, havia alguém que não estava satisfeito com aquela situação, queria algo que pudesse atrapalhar e queria ser instrumento da divisão no meio dos discípulos, no meio de Jesus. Jesus sente tudo isso e ele mesmo no diálogo com Pedro, ele explica da glorificação que o Pai vai fazer e vem fazer nele. Essa glorificação significa a fortaleza, significa a presença, significa a obediência de Jesus para com o Pai, significa toda esta entrega de Jesus para com as coisas de Deus e nas mãos de Deus. Não é assim que ele diz na última palavra? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a missão cumprida, é a missão que fora cumprida. Nós não podemos nunca deixar com que as nossas atitudes atrapalhem o ambiente. Não podemos nunca alimentar dentro de nós situações ou atitudes que fizeram ou fazem ou planejamos fazer com que o outro não seja feliz, matando a felicidade, a alegria do outro, sendo pedra na caminhada do outro, sendo calo nos pés do outro, sendo espírito do mal nas costas do outro. O espírito de Judas é o espírito que a gente vê acontecer tanto hoje em dia. Se todos nós tivéssemos outra direção na vida para melhor, não prejudicando a ninguém, não impedindo a felicidade, a alegria do outro de acontecer, não alimentando em nós ciúme, inveja ou outros sentimentos desagradáveis e negativos, o mundo poderia ser muito melhor, o mundo poderia ser outro. Aprendamos com Judas que não é certo fazer isso. Aprendamos com as pessoas boas que a bondade deve ser praticada, deve ser conhecida, deve ser espalhada, e dela nós devemos ser instrumentos, como nos ensina o próprio Jesus Cristo, no diálogo com aquele que o trairia, no diálogo com aquele que seria o instrumento principal para levar Jesus à condenação, para levar Jesus à prisão, para levar Jesus à crucifixão, para levar Jesus até a morte de cruz. Nesta terça-feira da Semana Santa, é bom que nós saibamos toda essa trajetória de Jesus, todo este plano de Judas, e nunca assumamos esta postura de Judas. Nunca assumamos o mal. Nunca queiramos ser do mal. A consciência pesa depois. E já diziam os antigos, quem faz o mal, com o mal fica. E não foi assim que aconteceu com Judas? Não tenhamos nunca estas atitudes dele, e que o Senhor Jesus, que sofre essa ingratidão, sofre essa traição, nos fortifique para que nós não passemos nunca por momentos como esses que ele está vivendo, sendo traído, mas que nós saibamos buscar em Jesus a verdadeira direção. Pedro pergunta: para onde vai, Senhor? E nós sabemos que quanto mais nós o seguirmos,
mas nós estaremos no caminho certo, estaremos na verdadeira vida, nós estaremos sempre assumindo e praticando e anunciando a verdadeira verdade que Ele mesmo veio nos ensinar. Pensemos muito, vale a pena? E o que nós lucramos na convivência com os outros, agindo como Judas? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.